Boa noite a todos. Todos aqueles que estão aqui, os que estão em casa. Obrigado, Senhor, por essa quarta-feira. Obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado porque o Senhor derramou Tua graça, Sua misericórdia sobre as nossas vidas. E por isso estamos aqui. Queremos Te prestar culto, Pai. Queremos entregar o nosso coração através do louvor. E alcança, Senhor, todos aqueles que estão na Tua presença nesse momento. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, revela quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Obrigado, Senhor. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, revela quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Você pode declarar. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Tua graça. Tua
pode declarar, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Declare para o Senhor: quando eu sou fraco é que sou forte. 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 Bem-vindo.
Senhor. Pensamentos vãos, medo e culpa moviam o meu coração. Nesse caminho escuro, me senti seguro quando percebi teus braços em volta de mim. Sempre estiveste ali, os braços em volta de mim, o tempo todo, o tempo todo. O teu amor me envolve, o teu amor consome os meus pecados. Ao teu lado eu sinto paz, ao teu lado eu me sinto amado. O que eu mais preciso, Pai, é viver ao teu lado. Nesse caminho escuro, me senti seguro quando percebi teus braços em volta de mim. Sempre estiveste ali, os braços em volta de mim, o tempo todo, o tempo todo. O teu amor me envolve, o teu amor consome os meus pecados. Ao teu lado eu sinto paz, ao teu lado eu me sinto amado. O que eu mais preciso, Pai, é viver ao teu lado. Ao teu lado eu sinto paz, ao teu lado eu me sinto amado. O que eu mais preciso, Pai, é viver ao teu lado. Pode se sentar, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite aos que estão em casa. Daniel, muda a cor aí, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos.
Pai querido, mais uma vez gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra, por mais esse dia em que estamos aqui para fazer o estudo bíblico, para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, daquilo que a gente precisa aprender. Eu lhe agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu acho que nós não estamos, ou nunca passamos por um momento em que temos tantas incertezas, tantas dúvidas, quanto os que nós estamos passando nesse momento. E o pior é que as mídias sociais, elas não ajudam, elas, muito pelo contrário, elas só aumentam as dúvidas e as incertezas que passam a fazer parte das nossas vidas. E aqui eu não estou falando só de notícia falsa, as famosas fake news, não. Eu estou falando de informações que são contraditórias, que a gente recebe e que acaba gerando confusão para quem está ouvindo ou vendo. Exemplo recente, tivemos a questão dos medicamentos que possivelmente poderiam resolver ou servir para tratar o coronavírus. Uns defendendo, outros condenando. Uns até procurando, que nem desesperado, medicamento para tomar como preventivo. E o grande problema, irmãos, é que a gente fica nessa situação, mas esquece que tem que ter uma base para isso. Com relação a esses medicamentos, o único que sabe falar para nós o que é para tomar ou não é o médico. Ele é a única autoridade que vai analisar cada um e vai falar, você toma esse, você toma esse, você toma esse. Então, assim, visto que não tem um medicamento específico para a doença, então, entre vários medicamentos, cada médico vai usar aquele que entende que é mais apropriado para o paciente. E aí, pessoas que se afobam em relação a isso, se afobam por quê, irmãos? Porque o grande problema é as dúvidas. O grande problema é as incertezas que as informações trazem. E as pessoas acabam entrando em algum desespero. E eu usei esse como exemplo, mas são vários outros exemplos que a gente vê no dia a dia, aí, em especial nas mídias sociais, de informações que são conflitantes, umas batem com as outras, umas são contrárias às outras. Mas, irmãos, hoje, como eu acabei de falar, é mais importante a gente tomar posse daquilo que é certeza do que é dúvida. Por quê, irmãos? Porque certeza que você tem, ela é o remédio que você tem para poder olhar aquilo que chega até você e falar, não, isso está errado, isso não é assim, isso não bate com aquilo que eu sei ou que eu aprendi. E, no nosso caso específico hoje, nós vamos falar de incertezas em relação à nossa fé. Em relação à nossa fé em Cristo, especialmente porque cristãos somos. É importante a gente ter, irmãos, essas certezas firmadas no nosso coração, na nossa mente, para que quando a gente receba informações diversas, a gente tenha condição de filtrar tudo isso e ver, isso aqui não bate com o que é a realidade, isso aqui está fora da palavra. E como cristãos, e cristãos, no nosso caso, que abraçamos a fé reformada, a reforma ela é baseada em 5 princípios básicos que foram, inclusive, elencados já por Martinho Lutero. E quais são esses 5 princípios básicos? Eles são conhecidos como as 5 ou 5 solas ou 5 somentes. Quais são eles? Sola Scriptura, ou somente a Escritura. Ou seja, somente a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, revelada por Ele, e que deve ser a única fonte que a gente tem que usar como base para a nossa fé. Segundo sola, solo Cristo.
Somente Cristo é o único mediador entre Deus e nós. Terceiro sola gratia, ou somente a graça. Salvação é só pela graça divina. É algo que Deus nos concede por boa vontade dele, algo que nós não merecemos, nenhum de nós. A quarta sola é a sola fide, ou somente a fé, ou seja, justificação somente pela fé. E o quinto sola é só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória. Só a Ele é devida a glória, única e exclusivamente a Deus. Mas hoje, irmãos, não vai dar tempo de a gente ficar falando de tudo, é claro. Hoje a gente vai falar um pouco mais, nos aprofundar no primeiro princípio que eu falei, que é sola escritura. Quem sabe um dia ou outra vez, a gente, se Deus assim o desejar, a gente fale dos outros princípios. Eu vou falar dele primeiro, porque é justamente na palavra ou na escritura que a gente encontra os ensinamentos que devem ser o lastro da nossa fé, a fim de não ficarmos balançando por qualquer vento de dúvida. Vamos tomar um texto lá de Efésios, em que o apóstolo Paulo nos dá um direcionamento nesse sentido. Lá em Efésios 4, a gente vai ler o versículo 14, que diz o seguinte: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Incauto, irmão, é descuidado, ingênuo. O apóstolo Paulo, ele nos dá aqui o direcionamento de que a nossa base na Escritura é a única condição que a gente tem de fazer esse filtro e, inclusive, identificar essas certas pessoas que possuem malícia. Porque não se engane, irmãos, dentro da igreja tem pessoas com más intenções, infelizmente. Né? É isso que Cristo falou para nós o tempo todo. Joio e trigo vão estar juntos. E é quase impossível identificar um até que chegue a época da colheita. Porque um tem semente e o outro não tem. Então, assim, a gente tem que estar atentos a tudo aquilo que a gente ouve, inclusive dentro da igreja, e darmos uma de bereanos. Vamos conferir se isso aí está certo, se isso está na palavra. Tá? E também a palavra, esse primeiro princípio, que é a palavra, porque é onde a gente vai encontrar a base dos outros 4 solas. Ou seja, é onde a gente vai aprender sobre Cristo, sobre a graça, sobre a fé e sobre como glorificar a Deus. E é também na palavra que nós vamos encontrar as informações sobre ela mesma. Ela se auto-explica. E aí, irmãos, nós temos que... mas por que é a palavra? Porque ela é a única regra de fé, a única base da nossa fé. Vamos ler o que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, 2 Pedro 1, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Pedro diz o seguinte: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, qualquer coisa que a gente venha a ouvir, irmãos, deve ser confrontado com a Bíblia. A gente precisa discernir se são palavras que encontram embasamento nela. Ou não, ou se são uma simples interpretação humana que não está ligada ou está dissociada da verdade. E também, por falar em verdade, vamos ver aqui que a própria palavra fala sobre verdade. Aí a gente vai usar um texto lá de 2 Timóteo, o capítulo 3. Novamente, é Paulo agora falando conosco. 2 Timóteo 3, a gente vai ler os versículos 16
e 17. Diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A gente pode dizer que o apóstolo Paulo, nesses 2 versículos, resumiu aí, ou pelo menos colocou boa parte da qualidade da palavra, do conteúdo da palavra e da serventia da palavra. A principal qualidade da palavra, que é a base pela qual foi escolhida, é aquilo que levou os reformadores a escolher ela como base, é exatamente o fato de ela ser inspirada por Deus. Irmãos, isso significa que ela é a palavra de Deus. Foi Ele que inspirou os escritores para que escrevessem aquilo que Ele queria que fosse escrito. Por isso, alguns chamam de revelação de Deus. Foi Ele quem revelou tudo aquilo que Ele entendeu que deveria ser revelado. E a gente viu também que outra qualidade da palavra é que ela é a verdade. E ela é a base da verdade que deve ser ministrada. Irmãos, verdade é linguagem divina. É a linguagem divina. Contrariamente à mentira, que é a linguagem do inimigo. E vamos ver por que a verdade, no caso, é tão importante. Irmãos, eu vou dar uma frisada nessa questão da verdade, porque o mundo atual, ele relativiza muitas coisas. Muitas coisas, pode ser assim, ou pode ser assado, ou mais ou menos está bom. E isso não é bem o correto. Nós temos que tomar como base a verdade, porque a gente sabe que tudo aquilo que não é fundado em verdade não tem futuro. É problema do inimigo. Não sendo verdade, está sob a alçada do inimigo. Mas vamos ver lá o que João diz sobre verdade, que é algo que a gente tem que tomar como princípio para as nossas vidas. Lá em João 14, a gente vai ler o versículo 6, e depois nós vamos ler o versículo 32 e 36 do capítulo 8. João 14, 6 diz o seguinte: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o versículo 32 do capítulo 8 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 do mesmo capítulo 8 diz: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus é a personificação da verdade divina. E quem o conhece, quem o tem, é liberto. Pastor, liberto do quê? Liberto da escravidão do pecado. Liberto da morte que o pecado traz para as nossas vidas. E, por isso, terá acesso à vida que emana de Jesus, a vida eterna que emana dele. A gente percebe também no texto que nós vemos lá atrás que a Bíblia contém ensinamentos necessários para a gente repreender o mal, como disse lá no verso lá de Timóteo, 2 Timóteo, que a gente leu há pouco. Ela também é importante para que a gente corrija os nossos erros e para a gente tenha ensinamentos para viver de forma certa, de acordo com a vontade de Deus. Como exemplo de repreender o mal, eu posso até usar aquele exemplo que os irmãos usaram quarta-feira passada, o Daniel e o Vitor, que é a questão da tentação do Senhor Jesus. Através da palavra é que Jesus afasta Satanás. É através da palavra que ele se protege do mal. E é através da palavra que nós também vamos conseguir fazer isso. E a gente tem que ter essa noção muito clara, irmãos, porque o inimigo está à nossa volta e a gente tem que estar preparados.
A gente consegue entender também, no mesmo texto lá de 2 Timóteo, que a Bíblia também é útil para a gente ser capacitado e preparado para todas as boas obras que Deus já destinou para nós. Como eu falei há uns domingos atrás, retrasado. E para isso vamos confirmar o que diz lá em Efésios 2:10, que diz o seguinte: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. É a palavra que nos capacita a praticar essas obras que Deus reservou para as nossas vidas. A palavra, irmãos, também é vida. Ela é viva. A gente conhece essa expressão. A palavra é viva. Ela opera e ela vai operar por toda a eternidade. Por que viva, irmãos? Porque, com certeza, se não todos, mas a maioria de vocês já experimentou ler textos várias vezes em momentos diferentes, e em cada um deles você recebeu uma mensagem do Espírito Santo. Por que isso, irmãos? Porque a palavra é viva. Ela fala conosco, orientado pelo Espírito Santo. Há uma conexão direta entre o Espírito Santo e a nossa vida e a palavra. Isso a gente pode confirmar lá em 1 Pedro 1:23, que diz o seguinte: fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Mas a palavra também, irmãos, nos ensina a sermos perseverantes e termos bom ânimo, que são qualidades essenciais para viver a nossa fé. Ânimo e perseverança é algo que a gente precisa para não esmorecer na fé. Romanos 15:4 nos diz um pouco sobre isso. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e de bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. É a própria Escritura que nos anima, é a própria Escritura que nos dá caminho para a perseverança e nos mantém esperançosos. Muitas vezes, quando estamos passando aí por problemas, por perrengues, a gente às vezes até fica meio bravo com Deus, não quer saber mais nem de ler a palavra, nem de orar. E é exatamente o contrário, irmãos. Quando estamos com problemas, devemos nos aprofundar na palavra, devemos nos aprofundar na oração. Por quê? Acabamos de ler. A palavra é que vai trazer para as nossas vidas ânimo, tá? E perseverança para vencer aquela batalha pela qual a gente está passando. Ela consegue entender aquilo que se passa dentro de nós. Agora, irmão, outra coisa importante na palavra, se não for a mais importante, são os evangelhos. Neles, evangelhos, está contido todo o relato da vida de Jesus e, em especial, dos seus ensinamentos. Os evangelhos são as boas novas do reino dos céus. Os evangelhos mudam a forma com que nós nos relacionamos com Deus, antes de Jesus e depois de Jesus. Lá em Lucas 16:16, ele nos confirma isso. Diz o seguinte, o texto: a lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Jesus, o Deus encarnado, veio pessoalmente trazer essas boas novas. Ele é o portador da palavra de Deus.
para as nossas vidas. João 5,24 confirma isso. Diz o seguinte o texto: em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus, ele nos mostra o caminho para a vida eterna. Ouvir a sua palavra e crer em Deus é o caminho. Mas eu gostaria de chamar a atenção, mais uma vez, o pastor Chico, alguns domingos atrás, chamou a atenção para isso. Ouvimos um pouco disso também da voz do Daniel e do Vitor, e também do pastor Daniel domingo. Ouvir a palavra significa praticar. A gente vai ler um texto aqui bastante conhecido para meditar um pouco e para relembrar sobre isso. Que está lá em Mateus 7, versículos 24 a 27. O Senhor Jesus diz o seguinte: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Se os irmãos prestarem atenção no versículo 25 e no versículo 27, caiu a mesma chuva, a mesma enchente e os mesmos ventos. Uma aguentou e a outra não aguentou. Uma está firmada na rocha, a outra está firmada na areia. Eu acho que, para a gente entender um pouco isso, o que Jesus quis dizer nesse momento, no lado mais prático que eu imagino, o que eu tentei imaginar não sei se os irmãos, ou pelo menos a maioria de vocês, já foi a uma praia e ficou de pé, onde a onda chega e volta, onde tem um movimento da água de vir e voltar. Se você ficar de pé naquela região, você vai notar que quando a água volta, dependendo da inclinação da praia, ela é com mais rapidez ainda. O que acontece debaixo do seu pé? Toda aquela areia sai e você chega a perder o equilíbrio, porque a água leva tudo aquilo que está debaixo do seu pé. É para a gente entender um pouco que o que Jesus está falando aqui, areia não é lugar de construir nada, não é lugar seguro, não é lugar firme. Lugar de construir alguma coisa é sobre lugar firme, é sobre a rocha. É sobre ela que a gente consegue se manter em pé. E aí, irmãos, a gente tem que transferir isso para aquilo que Jesus quer que a gente transfira. A casa é a nossa vida. E a nossa vida tem que estar construída sobre a rocha, não sobre a areia. A base da nossa vida, seja ela física, psicológica ou espiritual, tem que ser a rocha. Por quê? Porque quando vierem as tempestades, nós não seremos abalados. Nós não seremos estremecidos. E a minha pergunta é: e quem é a rocha, ou qual é a rocha que deve ser a base das nossas vidas? Paulão, de novo, o apóstolo Paulo, de novo, nos responde. 1 Coríntios 10, 4. Diz o seguinte: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Esse texto que Paulo fala, ele fala de lá atrás, quando Israel ainda estava no deserto, onde a água fluiu da rocha. Onde Moisés bateu na rocha quando Deus pediu para tocar. E o motivo pelo qual ele não entrou na terra prometida era esse. Aquela rocha significava espiritualmente a presença de Cristo. Então, Cristo é a rocha sobre a qual a nossa vida tem que ser fundamentada, tem que ser construída.
Ele tem que ser a base da nossa vida para que a gente possa suportar tudo aquilo que a gente receber de ventos contrários, de tempestades, de sofrimentos, de batalhas. E, acima de tudo, é essencial estar fundado nessa rocha para conseguir realizar as obras que precisamos realizar, segundo a vontade de Deus. Mas agora, indo já para o final, como nós estamos aqui num estudo bíblico, eu gostaria de falar um pouco na realidade, duas curiosidades, mas vamos comentar uma delas. Como nós estamos falando da palavra, quais são essas curiosidades? Qual é o capítulo mais curto e qual é o capítulo mais longo da Bíblia? O mais longo, eu acho que todo mundo sabe, né? Tem alguns aqui que antigamente recebia como castigo para copiar. É o tal do Salmo 119. Mas qual é o mais curto? Salmo 117, do ladinho ali. 2 versículos apenas. Mas agora eu queria falar um pouco do Salmo 119, até para que, quando receberem como castigo, né, entenderem um pouco daquilo que estão escrevendo. Irmão, o Salmo 119, se vocês lerem ele com muita calma, meditando, vocês vão perceber o quanto o salmista que escreveu era apaixonado pela palavra de Deus. E também, se a gente for ver agora, como a gente vai ver, a forma como foi escrito o Salmo, a gente vai perceber com que carinho que ele escreveu esse Salmo. O Salmo 119, irmãos, é um dos salmos acrósticos. Vocês sabem o que significa acróstico? É aquela poesia, né, principalmente no Dia das Mães, Dia dos Pais, que as crianças vêm falar aqui. Então tem vários versinhos, e cada letrinha do começo dos versos, cada uma forma depois uma palavra na vertical. Isso é um acróstico. Tá? Então é uma poesia normal, mas que as primeiras letras formam uma palavra na vertical. Mas existem acrósticos um pouco mais sofisticados. É o caso do Salmo 119. Ele é um acróstico formado por 22 estrofes. Por isso ser longo. Tá? E cada estrofe dessa, ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. E são 22 porque são 22 as letras. E segue a ordem alfabética. Quem tem a Bíblia King James, principalmente atualizada, essa tradução mostra a primeira letra a cada estrofe. Então, e cada estrofe, irmãos, possui 8 versos. Então, se vocês fizerem a conta, 22 estrofes vezes 8 versos, dá os 176 versículos que compõem o Salmo 119. No hebraico, cada verso de cada estrofe começa com a mesma letra hebraica. Então, os 8 versos do primeiro letra começa com a primeira letra do alfabeto. Quando traduz, isso não se torna possível, porque não tem como palavras em português que conseguiria fazer isso da mesma forma. Mas, no hebraico original, é dessa forma. Alguns até dizem que a intenção dele é que as pessoas decorassem com mais facilidade, né? As estrofes na ordem alfabética e cada estrofe com 8 versos com a primeira letra daí. Então, para título de curiosidade, a primeira estrofe, que são os versos de 1 a 8, começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. A segunda estrofe, que é os versos de 9 a 16, começa com a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E esse alfabeto antigo, o alfabeto que só tinha consoantes. Depois de um tempo, foram aparecendo aí as sinalizações e as vogais começaram a aparecer. E assim por diante, irmão, até a última letra, que é Tav,
que é a 22ª letra do alfabeto. E são os versos 169 a 176. E o interessante, irmãos, como eu falei, todas as estrofes falam da palavra de Deus. Todas as 22 estrofes tratam da palavra de Deus. O Salmo 119 é um verdadeiro hino à palavra de Deus. Ele utiliza palavras diferentes, como lei, como caminho, como mandamento, como preceito, palavra, etc. Mas todas elas significando a palavra de Deus. Agora, para fechar essa curiosidade, vamos ver alguns versos do Salmo 119 para a gente encerrar esse estudo bíblico de hoje. Se vocês quiserem vir à frente, o louvor. Bom, vamos ler no Salmo 119, o versículo 1. Diz o seguinte: bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. O versículo 9. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Verso 29. Afasta-me do caminho enganoso e favorece-me com tua lei. Verso 56. Este tem sido o meu estilo de vida, obedecer aos teus preceitos. Verso 80. Que meu coração seja íntegro em teus decretos, para eu não ter de me envergonhar. E vamos finalizar com o verso mais conhecido do Salmo, que é o verso 105. Estou vendo o pastor Odair ali no meio. Se alguém trouxe alguma oferta ou dízimo, enquanto o louvor canta, pode vir trazer a sua oferta e o seu dízimo. O que diz o texto do verso 105 do capítulo 119? Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Assim que terminar a oração, quem quiser trazer a sua oferta, fique à vontade. Feche seus olhos. Pai querido, pedimos nessa noite que que o Senhor nos ajude a tomar posse da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a entender que a Tua Palavra é luz para as nossas vidas, que a Tua Palavra é direção para os nossos caminhos, que a Tua Palavra é base da nossa fé, é nela que temos que basear tudo aquilo em que acreditamos, basear tudo aquilo que o Senhor diz que deve ser feito em prol do Teu reino, Senhor. Muito obrigado, porque permite o Senhor, neste momento, que nós estudemos um pouco mais dela. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Amém. Sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal. Tu que és eterno Criador, Santo Rei de amor, é maior que os medos meus, em tudo satisfaz, que no deserto faz chover,
cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é maior que os medos meus? Tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz. Tu que és eterno Criador, tu glorioso e santo Rei de amor, no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Obrigado, Pai. Obrigado porque a tua obra redentora é a máxima expressão da tua graça nas nossas vidas, Pai. Obrigado porque, apesar de todos os nossos defeitos, ainda o Senhor consegue olhar para nós com amor e cuidar das nossas vidas com carinho e com a sua graça, Pai. Obrigado porque jamais conseguiremos entender esse amor. Só nos resta agradecer. Só nos resta pedir também ao Senhor que nos coloque no coração gratidão. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz por nossas vidas, Pai. Eu peço que nesse momento o Senhor abençoe a cada pessoa que está nos ouvindo, que abençoe os seus familiares. Peço também que todos aqueles dos nossos irmãos que estão adoentados, Pai, o Senhor esteja visitando nesse momento, o Senhor esteja ungindo com a tua proteção, ungindo com a tua saúde, Pai. E que nesse momento eles se sintam reconfortados,
e que a sua saúde seja restabelecida em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos dê uma noite de paz sob a tua proteção, Pai. Irmãos, estenda a sua mão. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe.